Muito boa tarde, eu sou Ariel Fontinelli e estamos ao vivo através do Instagram do portal O Poder, para assim estrear a nossa série de entrevistas com vários convidados no âmbito político, social e econômico. E hoje, o nosso primeiro convidado vai ser o presidente da Abragás, presidente José Luiz Rocha, com o tema Impactos da redução do imposto do gás no bolso do consumidor final, que seria eu, você e todos nós. Então, vou convidar aqui o presidente para participar dessa live e a gente vai conversar sobre esse tema que é tão importante para todos os consumidores. Tá bom, gente? Então, quem quiser mandar as perguntas, você pode mandar que nós iremos responder aqui, tanto eu quanto o presidente José Luiz. Tá bom, gente? Então, estamos ao vivo agora. Só esperar aqui o presidente entrar na nossa live. Tá bom? Só acenar para todo mundo que está chegando aqui na nossa live. Essa vai ser a nossa primeira entrevista. Lembrando que as entrevistas vão ser sempre na terça e na quinta-feira. Vamos ver. Deixa eu só... Estamos aqui aguardando. Enquanto o presidente não entra, vamos aqui só para atualizar o que vai ser debatido aqui nesta live. O presidente Bolsonaro, ele alterou o decreto ontem, né, na noite dessa segunda-feira, onde ele zera as alíquotas da contribuição do PIS e da COFINS em relação ao gás de cozinha. Lembrando, gente, que não foi só o gás de cozinha que foi alterado. O óleo diesel também passou por isso. Com isso, né, nós iremos aqui conversar com o presidente para falar sobre esses principais impactos que essa alteração que o presidente Bolsonaro fez, o que vai acarretar, né, no bolso do consumidor final. Então nós vamos falar sobre preço do botijão de gás, né, do aumento ano após ano do aumento do gás de cozinha. Nós iremos falar também sobre a questão aqui do Amazonas em relação ao botijão de gás, das empresas, das refinarias. Então nós vamos comentar sobre tudo isso. Vamos só aguardar aqui o presidente está online para fazer aqui a... Entra. Já convidei o presidente, já está na nossa live. Opa, estamos ao vivo. Tá me ouvindo, Ariel? Boa tarde. Sim, presidente. Boa tarde. Estamos ao vivo agora. Estou ouvindo muito bem. Eu ainda estava na tentativa de usar o computador, mas realmente não tive sucesso aqui. Não consegui entrar pelo sistema. Tá aqui, está até mostrando aqui, está tudo aberto, mas realmente tive que apelar para o celular. Ok? Sim. Boa tarde a todos. Então, ainda bem que deu tudo certo, então, presidente. Vamos agora... Deu. Tivemos um pequeno desencontro com relação aos horários, eu não estamos habituados com essa relação do fuso horário da região norte com a região sul, mas está tudo alinhado aí, está tudo certo. Vamos em frente. Isso. Lembrando, gente, que o presidente ele está em Curitiba, né? Então, tem a questão do fuso horário, como ele explicou, mas, enfim, agora que já estamos a postos... Tivemos... Só um minutinho aqui, estou diminuindo um pouco os equipamentos aqui. Vamos lá. Tudo bem, presidente. Então, presidente, muito boa tarde, né, a todo mundo que está acompanhando aqui. O Poder está ao vivo, né? Como eu já falei aqui na introdução, na apresentação, nós vamos falar sobre um tema, né, que é relevante, é atual,
e que principalmente vai impactar no bolso do consumidor, né? Essa questão da redução de impostos feitos pelo presidente Bolsonaro. Com isso, né, já vou logo aqui emendar a primeira pergunta. Presidente, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse o que é a Abragás e principalmente o que ela representa para o consumidor brasileiro. Bom, a Abragás é uma entidade que representa os sindicatos e as associações, né, regionalmente, aquelas que representam o revendedor de GLP em todo o Brasil. Então, a Abragás fica sediada no Rio de Janeiro e nossos associados principais são os sindicatos e associações, né, que atendem regionalmente as revendas, e também agregamos parte de revendedores que são associados diretamente à Abragás. Então, qual que é o papel da Abragás? O papel da Abragás, na verdade, representar essas entidades quanto à revenda nos órgãos governamentais, junto ao órgão regulador, o governo federal, o Ministério de Minas e Energia, enfim, tudo aquilo que é necessário para apoiar a revenda no dia a dia, né, e sua luta no dia a dia com o seu trabalho, que não é fácil. Certo, presidente. Já fazendo um balanceamento assim geral e atual, ontem à noite dessa segunda-feira, o presidente Bolsonaro ele alterou, né, ele fez uma alteração, né, zerando as alíquotas da contribuição do PIS e da COFINS. Presidente, segundo essa alteração feita pelo Bolsonaro ontem, qual é a sua perspectiva em relação ao mercado? O que vai gerar essa alteração que ele fez ontem? Olha, o momento é bastante tenso, porque veja a situação que a revenda está hoje. O governo prometeu essa redução dos impostos federais. Quando se fala em impostos federais, deveria ter mais impostos federais ainda do que o próprio PIS e COFINS, porque não é somente PIS e COFINS e os impostos federais, existe mais algumas coisas que poderia estar embutido aí, principalmente nas pequenas revendas. Ocorre que esse imposto, quando reduzido, o PIS e COFINS, ele significa para um botijão de gás R$ 2,18. O que é preocupante nesse momento? É preocupante nesse momento que ontem já foi um dia tenso, o anúncio dessa medida só aconteceu durante a noite, e hoje nós estamos aí passando por um momento, aguardando que as distribuidoras, que são aquelas que invasam o gás e fornecem ao revendedor, que elas se manifestem para a revenda, para o seu cliente, que é a revenda, em que momento vai ser feito esse repasse e de que forma. Porque o revendedor está ansioso, porque se dá uma notícia de uma redução de preço do produto, ontem a Petrobras anunciou um aumento de R$ 1,90, então imagina você, alguém anuncia que vai baixar R$ 2,18, outro anuncia que subiu R$ 1,90, tá? E nessa contradição toda, a gente já vinha na semana passada com algumas distribuidoras anunciando que iria aumentar R$ 1 e alguma coisa, mesmo sem ter esse aumento. Então, veja, nós estamos num balaio aí de 3, 4 aí aumento em redução de preço, que a revenda realmente está muito preocupada. Então, veja que nós podemos ter aí uma redução de 2,18, um aumento de 1,90, e algumas distribuidoras estão ameaçando subir 2,90. Então, o momento é muito tenso, e por isso a gente tem frisado até quando realmente o consumidor pode esperar uma redução de preço. Certo. Okay? Então, para a avaliação do senhor, ainda o momento é bem nebuloso sobre essa questão dos preços do gás. Sim, o momento é muito nebuloso porque a revenda não tem certeza do desconto que vai receber e se vai receber, porque esse setor ele é um setor bastante complicado. Vale lembrar sempre que os preços são livres, né, em todos os elos da cadeia. Então, o fato da distribuidora receber um desconto nos impostos que, teoricamente, ela recolhe, isso não quer dizer, não garante que a revenda vai receber esse desconto na hora da compra do produto da distribuidora. E se isso não ocorrer, o consumidor não vai receber essa redução. Então, veja, quando você está falando de uma redução de impostos e, na sequência, nós temos um aumento de produto pela Petrobras, o que ocorre? Uma coisa mata a outra. Então, aí, mesmo a distribuidora considerando o desconto para a revenda, o consumidor já não vai sentir diferença. Agora, se as distribuidoras ainda aumentar, além do que a Petrobras está propondo de aumentar, o que já aumentou,
o consumidor vai ter aumento. Vai ter Então, aumento. veja a cabeça do consumidor. Aquela pessoa que está hoje esperando chegar numa revenda de gás e comprar com um desconto de R$ 2, R$ 3 a menos, ele poderá se surpreender de chegar lá e ter um aumento de R$ 2, R$ 3. Porque uma coisa matou a outra e a gente recebeu um aumento maior ainda. Então, a situação é bastante tensa, realmente. Isso, e o senhor também contribui à questão da troca de quem comanda a Petrobras? Não entendi a pergunta? Se o senhor, toda essa sua justificativa, sua opinião sobre esse tema, o senhor também pode agregar a mudança no posto quem comanda a Petrobras, feita pelo presidente Bolsonaro? Não necessariamente. Aí são questões que não cabe a nós, né, entrar nessa seara, digamos assim, né? Petrobras, como você sabe, é um pouco estatal, um pouco privada e realmente aquilo, como sempre foi dito, é uma caixa preta. Então não dá para se entender até onde vai ser resolvido esse tema, então realmente envolve temas políticos que não cabe aqui a nós comentar, né? Tá. Certo, presidente. Agora, trazendo aqui para uma perspectiva daqui do meu estado, o estado do Amazonas, eu fiz uma pesquisa rapidamente, né, analisando os dados divulgados pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Essas informações estão no site, você pode até conferir, sobre a relação do preço, né, da pesquisa que a ANP faz ano após ano, né? E aí eu fiz um balanceamento de um período de 5 anos, presidente, de 2016 a 2021, referentes ao mês de fevereiro. Em 2016, presidente, o botijão, né, o comum, que é o de 13 quilos, para uso doméstico, custava R$ 51,00 em 2016, aqui no estado do Amazonas. Um ano após, em 2017, subiu R$ 53,00. Um pequeno aumento, se a gente for variar. Só que eu destaquei aqui, presidente, que de 2017 para 2018 houve um salto notório de R$ 53,00 para 70, né? E ano após ano, até 2021, hoje o preço médio do botijão de gás aqui no Amazonas está custando R$ 87,00. E aí eu queria saber do senhor, qual é o principal fator desse aumento anual? Bom, é importante a gente frisar sempre que o gás de cozinha ficou congelado por quase 13 anos, tá? Então, no período lá de 2002, se eu não me falha a memória, até 2013, alguma coisa assim, um pouco mais, 2015, se nós formos em torno de 12 a 13 anos, com o preço congelado na Petrobras, tá? Principalmente no período da presidência do Luiz Inácio Lula e da Dilma. Então, nesse período, o gás ficou congelado, digamos assim, os aumentos que o GLP tinha na ponta para o consumidor eram os aumentos de custo operacional da revenda, da distribuição. Então, eram aumentos normais, aumento de salário, que isso não parou de subir. Então, automaticamente, o gás subia pouquinho. Por quê? Porque os aumentos seriam um aumento por ano relacionado a esses custos operacionais, né? Os preços não pararam, o pneu subiu, o óleo diesel subiu, então, enfim, sempre foi subindo, né, salário, enfim, foi subindo de pouco. Quando chegou ali em 2017, se não me falha a memória, 2017, 2018, acho que 2018, que encerrou-se essa fase do subsídio e o gás passou a custar normalmente o que ele deveria custar, certo? E a partir desse momento, que você citou, acho que é 2018, não me lembro assim a data correta, mas a partir desse momento que ele deu esse salto maior, foi quando realmente tirou o subsídio e ele passou a subir, passou a acompanhar o mercado internacional e isso acabou tendo essa paridade de preço. Depois ainda veio mais a questão o preço tinha um preço diferenciado entre o preço industrial e o preço envasado até 13 quilos, que também igualou. Isso tudo, quando cai numa situação de mercado internacional, ele teve um preço muito mais elevado. Por isso ele teve disparou realmente. Aí veio mês a mês subindo, todo mês 5%, mais 5%, mais 5%. O ano passado acumulou aí 11, 12 aumentos durante o ano, foi uma loucura. Você imagina isso para a revenda, que é o elo que fica entre o consumidor e a distribuidora. A revenda é o pior elo da cadeia para dar notícia ruim. Você imagina como que você faz para informar o seu cliente, ó, subiu mais 2, subiu mais 5, subiu mais 4.
E não tem alternativa. O revendedor tem que repassar o aumento, porque senão ele não sobrevive. Do cliente. Na relação dessa questão de noticiar que o preço aumentou de novo, né? O senhor fala dessa relação das empresas com o cliente, né? Exatamente, porque a relação do revendedor com o consumidor é uma relação muito pessoal. Ele entra dentro da casa do consumidor, ele entrega para a Dona Maria, faz a instalação do botijão, e ele acaba sendo o portador da notícia ruim. Ele tem que estar todo mês contando para a dona de casa que subiu. Então isso não é prazeroso para ninguém, a revenda não gosta disso, é uma dificuldade. Inclusive, muitos revendedores você vê reclamando e dizendo que não conseguiu repassar o aumento, porque realmente o revendedor acaba vestindo um pouco da situação do consumidor e acaba não tendo coragem, muitas vezes, até de repassar o aumento integral. Se você for analisar assim, a margem que uma revenda precisa para trabalhar, porque os custos subiram demais, o produto era para estar muito mais caro. Agora a gente vai falar ainda, dentro do que nós estamos comentando aqui, o maior problema desse mercado é que a competição na ponta, a competição de preço, de fato, ela só existe no segmento revendedor. Não existe competição entre distribuidoras, que são essas que invasam. Não existe competição entre o refino, porque o refino é feito hoje só pela Petrobras ou é importado. Então, veja, nós temos uma empresa que fornece o produto para outras 7 que invasam para o Brasil todo. E especialmente no caso do Amazonas, nós temos 2 empresas que invasam. Tá? No restante do país, a gente vai numa linha aí de algum lugar, tem 4 empresas, 5, mas isso não muda muito a realidade. Tá? Então, eu afirmo muito isso, não temos competição no segmento de distribuição. Certo, presidente. E aí o senhor até já foi logo se antecipando a questão do Amazonas sobre as empresas, né? A gente conversou aqui, no Amazonas hoje tem 2 grandes empresas, né? Que elas fazem a questão da distribuição e venda para o gás, né, doméstico. E eu queria saber do senhor sobre essa questão, né? O senhor disse que em outros estados existem mais de 2 empresas. Essa aqui, trazendo para cá, essas 2 empresas interferem na concorrência do preço ou não interferem? Veja, eu não posso afirmar que as empresas interferem na concorrência do preço, mas posso dizer para você com toda certeza que um país que distribui 34 milhões de botijão por mês e que é invasado por apenas 7 empresas e compra de uma única empresa, é muito difícil que você tenha competição no setor, que você tenha uma briga, digamos assim, para alguém fornecer para o revendedor mais barato, para que chegue numa condição melhor para o consumidor final. Por que eu digo isso? Primeiro que a distribuidora compra só da Petrobras, então todas elas têm custo muito parecido. Então, quando ela compra da Petrobras, paga praticamente um preço só. Aonde que estão as alterações? Alterações está na logística, no transporte, nas distâncias de transporte, uma série de coisas que vai envolvendo, até que chegue ao revendedor. Mas o que ocorre hoje? Por que eu falo que competição só está na revenda? Nós temos 60 mil revendedores de gás autorizados pela ANP no país. Fora a quantidade de revenda clandestina do comércio informal que existe nesse setor. Então veja que é uma competição que a revenda, ela disputa o consumidor no braço. Quer dizer, o revendedor está lá batendo na porta da casa, tentando vender, fazendo o melhor possível, debaixo de chuva e sol, para poder atender esse pessoal. Quando você vai para a distribuição, né, e aí você cita o caso de Manaus, que só tem apenas 2, quer dizer, que jeito que vai ter competição entre 2? A pergunta que eu te faço, se um revendedor de gás aí de Manaus, ele deixar de comprar de uma companhia e for comprar da outra, e a outra não vender para ele, o que ele faz da vida? Ele fechou. Ele não tem opção. Ou ele compra de uma ou compra de outro. Se ele for comprar das duas, ele não vai conseguir. Ele só consegue comprar de uma. Aí você vai perguntar para mim, mas não pode comprar de 2? Eu vou te responder, pode comprar de 2. Só que essas 2 não vendem para o mesmo cliente. Se tem um lá trabalhando, a outra não vende. Então aí eu posso dizer para você que nesse ponto existe um respeito mútuo entre as 2 que estão aí, como existe respeito entre as demais das regiões do país, onde elas não vendem. Então, quando um revendedor de gás, ele toma a decisão de ser um revendedor multimarcas, né? Hoje,
chamamos de revendedor independente, que seria um bandeira branca, ele fecha as portas, porque ele não consegue comprar de mais de um. É por isso que eu afirmo, o segmento não tem competição, o segmento distribuidor, e é preciso abrir esse mercado com enchimento de botijões do consumidor. Isso é possível, mas existem barreiras que têm sido intransponíveis. Então, existe uma barreira de entrada que é o vasilhame, e é por isso que as coisas não andam nesse setor de distribuição. Não consegue evoluir. Entendi, presidente. Bom, a nossa live já está chegando no final, não é muito longa, e aí eu queria separar esse espaço aqui para falar sobre a questão da pandemia. A pandemia, ela mudou todos os segmentos da sociedade. Eu queria saber quais foram o impacto que a pandemia causou para esse âmbito aí das refinarias, das empresas de gás. Ariel, economicamente, o segmento de GLP teve muita sorte, não causou um impacto, digamos, econômico, assim, diretamente, por alguns motivos. O gás é um produto de consumo, digamos assim, obrigatório. É claro que esse preço tem feito muitas pessoas procurar a opção de cozinhar com carvão, né, com lenha, às vezes até com álcool, coisa parecida. Mas por ser um produto de consumo obrigatório, e por ser um serviço de primeira necessidade, serviço essencial, a revenda de gás não parou nem um dia sequer. Nos piores dias... Em casa também? Como? Pelo fato das pessoas também estarem mais em casa, isso contribuiu também? Pelo fato das pessoas estarem mais em casa, contribuiu até para um aumento de consumo. Tá? Houve um aumento de consumo leve, mas houve um aumento, né? Teve um crescimento. Então, o setor, em termos assim... financeiro, em termos econômicos, digamos assim, o setor não foi afetado. Mas a revenda, de forma geral, tem sido afetado por essa dificuldade do dia a dia, pelas margens super apertadas. Então, isso tem sido realmente um caos para a revenda. Mas com relação à pandemia em si, a revenda, você pode ter certeza que deram o melhor de si. Essas pessoas atendem dia, noite, debaixo de chuva, debaixo de sol, e é um segmento que muitas vezes é esquecido. Mas é um segmento que hoje emprega, posso garantir para você que mais de 300 mil pessoas no Brasil. Tá? É um segmento muito grande, um segmento que é muito necessário à população. Eu costumo dizer que o consumidor ele só lembra realmente do revendedor de gás ou quando acaba ou quando falta, né? Quando houve a greve dos caminhoneiros, aquela coisa toda, se implorava por um botijão de gás. Então, essa é a situação, mas a pandemia, de forma geral, a gente tem levado com muito cuidado, a revenda tem encarado com muita naturalidade, apesar das dificuldades, tomando os cuidados, seguindo as regras, e sofrendo bastante, mas atendendo a população brasileira. É isso. Okay. Então, estamos aqui agora, encerrando a live. Eu queria agradecer muito o presidente da Abragás, José Luiz Rocha, pelo tempo que o senhor cedeu para a gente conversar sobre essa questão que é tão importante para a nossa sociedade. Então, presidente, muito obrigado e que a gente possa manter esse contato sempre. Obrigado a você pela oportunidade e assim que precisar, estamos à disposição. Acredito que a gente nos próximos dias vai ter digamos assim, isso tem que se desenrolar de alguma forma, seja com relação ao desconto, seja com relação ao aumento, né? E se esses aumentos, eu quero frisar isso aqui no final, se esses aumentos não forem transferidos para a revenda, se for preciso judicializar, a gente vai atrás disso, porque não é justo, né? Mesmo que o mercado seja livre, mesmo que em todos os elos da cadeia pode se definir a questão preço, mas não é justo que um anúncio tão importante a nível nacional não consiga chegar nem um centavo no bolso do consumidor final, né? E a revenda, mais uma vez, tenha que pagar por esse preço alto, porque o consumidor vai cobrar da revenda o desconto. E ela vai sofrer por isso, porque se ela não receber o desconto, vai ser um momento muito difícil. Então, agradeço você pela oportunidade e ficamos aí à disposição, ok? Obrigado, presidente. Siga as redes sociais do presidente da Abragás, José Luiz Rocha, né? Ele faz um trabalho, né, representando a Abragás. Acompanhe aí as redes sociais da Abragás. Também siga a gente aqui do Portal Poder. Então, presidente, muito obrigado e até a próxima. Ok, obrigado a você. Tchau. Tchau. Então é isso, gente. Essa foi a nossa primeira entrevista aqui no Portal O Poder com o presidente da Abragás, José Luiz Rocha.
Lembrando que, nesta quinta-feira, nós iremos entrevistar o analista político Carlos Santiago para falar sobre pandemia e a perspectiva eleitoral para o ano que vem, o ano de 2022, onde vai ter as eleições. Então, muito obrigado a todas as pessoas que participaram desta live. Essa entrevista, esta conversa vai estar salva aqui no Instagram e também vai ficar disponibilizada nas redes sociais do portal O Poder. Meu nome é Ariel Fontinelli, muito obrigado a todos que participaram, uma ótima tarde e te espero na quinta. Tchau.